Eita, nós só! Aí nós de volta com mais um vídeo aqui no canal Boteco do Mengão Oficial. Fiz um corte aí da ESPN Sport falando sobre o Flamengo, falando sobre o novo presidente do Flamengo, falando sobre o novo presidente barrando aí novos contratos no Flamengo, pedindo para não assinar nenhum contrato até 1º de janeiro, para que não possa aí complicar a sua gestão no seu triênio. Também falando aí sobre a contratação de Roger Guedes, falando também, cara, sobre o Flamengo vai começar o primeiro trimestre só com 3 milhões em caixa. Onde foi parar o dinheiro do Flamengo? A gente provavelmente vai ter que vender o Wesley aí para conseguir pôr dinheiro no caixa, para poder começar o ano aí com dinheiro no caixa. Tudo isso e muito mais agora aqui no canal Boteco do Mengão Oficial. Se é a sua primeira vez aqui, peço você que se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe, comente, mande esse vídeo aí para 3, 4, 5 amigos, manda os seus grupos de WhatsApp, vai ajudar muito no crescimento do canal, tá beleza? Para você se inscrever é simples, basta você clicar aqui embaixo, aqui nesse finalzinho, alguns é preto, outros é vermelho, outro é escrito inscreva-se, acione o sininho da notificação, você não paga nada por isso e ainda concorre prêmios aqui no canal Boteco do Mengão Oficial. E sem mais enrolação, vamos embora lá então pro vídeo. Pedro Henrique Torres, seja bem-vindo, amigo, um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo pra você, abraço aí Donan, o Donk também, todo mundo ligado com a gente sempre neste Sport Center. Temporada acabou em campo para o Flamengo, mas fora de campo bem agitado, especialmente por essa troca de diretoria que vai acontecer bem daqui a pouquinho. Oficialmente o Flamengo tem um novo presidente, né? Porque Luiz Eduardo Batista, o BAP, foi eleito na última segunda-feira, 1.731 votos na eleição que ocorreu na sede da Gávea, justamente aqui atrás, na zona sul do Rio de Janeiro. Então o novo presidente toma posse no próximo dia 18 e está dando aquela mapeada com seus pares, né, na situação atual do Flamengo. E para isso junta com a reestruturação que ele quer fazer em todo o ambiente do clube, especialmente também no futebol. Isso passa, como a gente tem falado, nossos companheiros no espn.com.br já publicaram também, a tentativa de tirar o coordenador da base do Palmeiras, responsável ali por revelar, achar Estevão, Hendrick, o João Sampaio, né? Então o Flamengo já fez ofertas, o João está tentando, por enquanto, permanecer no Palmeiras, mas o Flamengo tenta seduzi-lo a todo custo. E aí entra uma outra peça nessa operação, o José Boto, diretor executivo, que está bem encaminhado com o Flamengo, já era nome muito discutido ali desde que o BAP foi anunciado como candidato, falava-se nos bastidores, mas ninguém comentava tanto para não ser um trampolim político, por exemplo, na ocasião. Mas de fato está bem encaminhado o José Boto, português, passagens pelo Benfica e também pelo Shakhtar, né? Está no futebol croata atualmente. E aí tem uma boa ligação com o João Sampaio do Palmeiras. O Flamengo acredita que pode ser uma chance de trazê-lo, então fazer essa duplinha ali, reestruturar o futebol rubro-negro a partir daí. E aí as pares já vão se conversando, gestão atual, a futura gestão, para tentar entender, mais ou menos, passar o bastão e tocar o barquinho da forma que entende que seja melhor. A previsão é que o caixa tem apenas 3 milhões de reais no fim desse ano, uma situação mais complicada assim para tocar o início do primeiro trimestre. Não é um Flamengo asfixiado financeiramente, nada nesse sentido, mas é um Flamengo para ficar mais alerta. Então por isso pode ser que tenha que vender um ou outro jogador, tem nomes cobiçados pelo mercado europeu, Wesley, Fabrício Bruno, o jovem Lohan, Matheus Gonçalves, por exemplo, ou recorrer a um empréstimo bancário, o que aí elevaria a dívida do clube, né? Algo que já está bem equacionado. O Flamengo tem capacidade de endividamento, mas fez investimentos altos, como por exemplo a compra do terreno no gasômetro para construir o seu estádio, e comprou Alcaraz, tem Alexandre, contratou, Michael, enfim, jogadores que chegaram sem custo, mas tem luvas, salários altos, então contratações bem caras. Nesse pacote todo, a torcida quer saber como é que fica a situação de reforços. Aí tem uma informação dos companheiros do site GE de que o Flamengo teria interesse em Roger Guedes, atacante que está no futebol do Catar e fez sucesso no Corinthians, passou pelo Palmeiras, enfim, aqui no futebol brasileiro. Seria uma substituição ali ao Gabigol, que é uma das prioridades do Flamengo para 2025. A informação é dos companheiros do GE
mas o Flamengo primeiro está dando aquela mapeada, aquela observada internamente para depois olhar para o exterior para saber como é que tudo vai se desenhar. Então tá mais nessa batida aí, Flamengo observando. E hoje, só para completar, Glaucia, antes de te devolver, no início da tarde, a nova gestão do Flamengo divulgou uma nota pedindo aos fornecedores do Flamengo, quer dizer, quem tem contrato, presta serviços, para não celebrar nenhum tipo de novo contrato, assinar nenhum tipo de novo vínculo ou fazer alteração contratual nos já existentes até o dia 1º de janeiro de 2025, quando de fato a nova gestão assume, porque ela vai querer revisar, olhar tudo certinho. Então pede que não assinem nada com essa gestão que já está saindo, deixando o clube. E aí vai ao encontro aí que a gente está falando, dessa questão de observar, reformular tudo, departamento de futebol, também a questão financeira, observar. Então é o Flamengo dando passo a passo para a temporada 2025 e até o novo triênio com Luiz Eduardo Batista, o BAP. Glaucia. Boa, Pedro. Obrigada, amigo. Boa sequência por aí, trazendo as informações do Flamengo. Tem mais apuração dessa história com o Roger Guedes no nosso site. Tá lá, no espn.com.br, as condições de Roger Guedes para pensar no seu retorno ao Brasil. De fato, houve aí uma conversa, mas, claro, também algumas condições. Roger Guedes, que também tem um salário bom, né, meus queridos? Interessante no Al Rayyan, jogando no Catar, então isso é óbvio que também pesa e pesa muito. Por falar nisso, olha os números do Roger Guedes nas temporadas de 23-24, 24-25. Na temporada anterior, 28 jogos com 23 gols, 4 assistências, 92,2 minutos para participar de um gol. Na atual temporada, 21 jogos, 11 gols, 1 assistência, 150,8 minutos para participar de um gol. 28 anos para o Roger Guedes. O nosso teleiro traz ali, já realizou o sonho, porque foi assim que ele saiu aqui do Brasil, quando se despede do Corinthians, falando que tinha o sonho de jogar no Catar. E aí, será que esse sonho já foi realizado? Dá para voltar ao futebol brasileiro, Roger Guedes? Eu achei até que ele tivesse mais idade. 28 anos ainda, está num momento auge aí de carreira, né? O sonho da independência financeira foi realizado. Aquele pezinho de meia bom, os dois, né? Não é um só, não. E ele é profissional, né? Teve tá uma ótima proposta e foi. Não julgo, né? Uma opção do Roger Guedes. Falando sobre o Roger, eu acho muito bom jogador, ele mostrou isso no Corinthians. É um cara também com um perfil polêmico, difícil de lidar. E talvez o Flamengo busque um substituto nesse sentido para o Gabigol, né? De um cara que pode ter uma aproximação muito boa com a torcida do Flamengo, representar a torcida do Flamengo dentro do campo. Só que eu acho que ele é um perfil que, se você bota o Roger Guedes no banco, você tem problema. E eu não sei se ele vai ser titular nesse Flamengo com o Pedro voltando. Questão que o Pedro vai demorar para voltar, só no meio de 2025. Ele hoje no Catar, eu fiz jogo dele recente no Al Rayyan, ele joga como um 9, mas ele tem muita liberdade para voltar, para ser também um 10. Ele é o dono do time. Hoje eu enxergo o Roger ou como um 9 ou jogando como um segundo atacante. Pode ser um esquema do Flamengo. Jogar no 4-4-2 ali, ele jogando junto com o Pedro. Acho que se encaixa. Tecnicamente, acho um ótimo jogador. E aí é uma contratação até com o perfil da antiga gestão, mais com grife, né? Um cara mais renomado. Eu acho que o Flamengo talvez ele possa ser um pouco mais criativo para achar um jogador talvez mais barato, mas jovem, com potencial para crescer, com potencial e uma personalidade melhor para você, lidar com uma possível reserva ali do Pedro. Mas seria um ótimo reforço, assim. Tecnicamente eu acho que seria um ótimo reforço. Tem que ver se isso é viável. Não é muito fácil lidar com o Roger Guedes no banco, não. E até, Dom, que ontem a gente conversava aqui, né, Fer, no Sport Center, que o Pedro traz a informação do quanto também a nova diretoria vai ter em caixa e que de forma vai ter que também manejar isso, né? Talvez tirar alguns jogadores, lógico que um Gabigol saindo já dá uma boa aliviada, mas que vai ter menos dinheiro em caixa, então pensando nisso e repatriar um Roger Guedes, ele vai ter que fazer uma pedida menor, mas menor quanto, né? Eu acho que esse custo também é algo além de todo esse combo aí que o Donan falou. Eu tô muito de acordo com a leitura do Donan, assim, do aspecto técnico, eu não tenho dúvida que é um grande reforço, acho que tem tudo a ver, até pelo perfil mesmo, mais midiático que ele tem.
E até por característica, porque eu vejo num primeiro momento sendo o cara ideal para substituir o Pedro e com essa possibilidade, ainda mais com o talento que o Felipe Luiz tem de encaixar a sua equipe. Eu acho que ele conseguiria encontrar formas. Falando disso, até lembrei agora na época do Corinthians, da dificuldade no primeiro momento de Roger Guedes, Yuri Alberto, e você acabou encontrando solução dentro do Corinthians, tanto que ele sai do Corinthians sendo o protagonista do time. Então eu vejo um jogador tecnicamente indiscutível, a questão maior é nessa questão fora de campo. O investimento que se vai fazer em relação a um jogador que existe a possibilidade real de ter um período no banco. Imagino que vai ter muita rotação ali no elenco do Flamengo, sobretudo nessa temporada que a gente está falando, com a quantidade de opções e ainda também com o Felipe Luiz sendo um técnico muito habilidoso para pensar o time de diferentes formas. Então pode ser que ele jogue numa função, às vezes, ao lado do Pedro, pode ser que ele jogue como centroavante, dependendo do que o jogo propõe, do que o jogo peça e não só... Eu acho que ele não aguenta mais. No Corinthians tinha muita dificuldade nesse aspecto eu concordo. E ainda mais pelas opções também que o Flamengo tem à disposição no elenco. Talvez seja o cara para jogar mais atrás do Pedro ou sendo o camisa 9. E o cara da frente, né, Dom, que no Flamengo ele tem que se sacrificar muito sem a bola, porque a pressão começa alucinante lá na série de bola adversária. E tá aí algo que o Felipe Luiz não renuncia, sobretudo no momento de cansaço do Flamengo na temporada, e ele não renunciou, tanto que ele falou, olha, eu vou correr esse risco, mas é a forma como eu vejo de futebol que eu entrego. Então, esse aspecto da intensidade sem a bola, da possibilidade de ser o banco, acho que esse é o ponto que gera um pouco de dúvida em relação ao sucesso que essa contratação teria, porque tecnicamente, pensando no encaixe desse time com a bola, acho que tem tudo para dar muito certo. Pedro Henrique Torre também acompanhou todo esse processo eleitoral no Flamengo. Na última segunda-feira, BAP eleito presidente para o novo triênio no clube. E ele vai trazer para a gente na reportagem aí quais são os principais desafios dessa nova administração do Flamengo. Presidente novo e expectativa de uma era nova. 1.731 votos fizeram de Luiz Eduardo Batista, o BAP, o novo mandatário pelo próximo triênio. Vocês são demais! Vice-presidente nas gestões de Eduardo Bandeira de Melo e Rodolfo Landim, BAP chega ao cargo mais alto do clube com missões importantes a cumprir. A chegada de BAP ao poder promete mudanças significativas no Flamengo, especialmente em duas áreas. Futebol, com um discurso de profissionalização total, e também nas finanças, quem sabe com um aperto de cintos que parece se fazer necessário na visão de quem assume o clube. E a gente vencer esse pleito é fantástico, em cima de propostas, com propostas claras para o Flamengo. Enfim, muita coisa que a gente quis fazer ao longo do tempo e que por algumas razões não aconteceram. Eu tenho certeza agora que a gente vai dar conta disso e a gente vai fazer o Flamengo mudar de patamar novamente. Nada é tão simples. A previsão é de que o clube tem apenas 3 milhões de reais em caixa ao fim do ano. Em um estudo preliminar das finanças, a equipe de BAP entende que tocar o caixa no primeiro trimestre de 2025 vai ser um desafio. Por isso, vendas de atletas podem acontecer ou empréstimos surgirem como alternativa, o que, claro, aumentaria o endividamento. O futebol entra no pacote. Os investimentos devem ser mais comedidos. José Boto, português, ex-Benfica e atualmente na Croácia, conversa para ser o novo diretor de futebol. Felipe Luiz deve permanecer, como o BAP já tinha dito à ESPN, após o debate em novembro. A posse da nova diretoria vai ser em 18 de dezembro. BAP chegou ao poder apoiado por nomes como Rodrigo Tostes, vice de finanças nas gestões de Bandeira de Melo e Landim, e Flávio Willemann, vice-geral eleito e vice-jurídico na gestão Bandeira de Melo. Aí tivemos uma proposta sufragada de Flamengo, que é uma proposta de profissionalização, de remodelação do estádio, de manutenção de uma competitividade esportiva sem nos tornarmos SAF e também de construção do nosso estádio. O BAP tem defendido isso tudo a partir de uma profissionalização de ponta a ponta. A vitória nas urnas foi expressiva. O caminho vai ser longo. O novo Flamengo se apresenta para o próximo triênio.
receber algo em torno de 16 milhões de euros, aproximadamente 100 milhões de reais para liberá-lo. Aos 28 anos, Guedes tem 20 jogos disputados, 11 gols marcados e uma assistência na atual temporada. Caso o clube aceite, o Flamengo vai precisar negociar valores com o atleta, o que não será fácil, já que os vencimentos dele ultrapassam os 4 milhões de reais mensais. Uma estratégia seria oferecer um contrato longo e recheado de bônus por metas atingidas. O vínculo de Roger Guedes com Al Rayyan vale até junho de 2027. Sem Gabigol, o Flamengo busca um atacante de peso. Pedro ainda se recupera de lesão no joelho e só deve retornar aos gramados no segundo semestre de 2025. Já realizou o sonho, hora de voltar? Números de Roger Guedes pelo Al Rayyan do Catar. Aí vou falar temporada passada e atual, né? 28, 21 jogos, gols 23 na passada, com 4 assistências, 92,2 minutos para participar de um gol. Nessa temporada, 21 jogos, 11 gols, uma assistência, uma minutagem um pouquinho mais esparramada até participar de gols, né? 150 minutos o Roger Guedes participando de gols pelo Al Rayyan, ele que tem 28 anos. Queria te ouvir, um jogador que já teve ótimos momentos, eu ia falar bons, mas ótimos momentos em times variados, nunca teve essa sequência, né, de virar um ídolo incontestável num time, porque daí pinta uma proposta, obviamente, e não estou fazendo um valor de julgamento, né? Um valor de juízo sobre ele optar por sair. Foram propostas irrecusáveis, aparentemente. Mas queria que você falasse do Flamengo interessado para ele ser um reforço em 25. O caso da saída dele no Corinthians, depois que ele fez muito sucesso, se mostrou um jogador de altíssimo nível, o torcedor gostava dele, ele tinha uma característica que é sempre interessante para jogadores de ataque, em partidas importantes, em clássicos, ele tinha aquele algo a mais, ele tinha esse hábito, digamos assim. E ele saiu no momento em que o Corinthians estava vivendo de uma notícia ruim atrás da outra, e a saída dele foi, naquela época, uma das piores. E é claro que a motivação para deixar o Brasil, deixar o Corinthians, foi a remuneração nababesca, pornográfica que ele foi receber. E quem é que vai discutir esse tipo de coisa, né? Quem é que diria não no lugar dele? Talvez alguém dissesse, porque tem outros valores e enxerga as coisas de uma outra maneira. Mas não existe certo e errado nessa situação e cada um pensa no que é melhor para si e para sua família. Agora, era evidente, com a idade dele, ele um dia voltaria. E é absolutamente natural, num processo também normal de se reforçar, perder jogadores e buscar oportunidades de contratação, que um clube que tem orçamento para investir, para continuar mantendo o altíssimo nível do seu elenco, como o Flamengo, procurasse, se interessasse, fizesse contatos, ou seja, desejasse contratar e repatriar o Roger Guedes. Eu acho normal, e se isso vier a acontecer, o Flamengo vai receber um jogador de altíssimo nível técnico para melhorar a sua equipe. Eu tenho que te fazer uma pergunta, mas eu engasguei ao vivo. Peço perdão. Não tem problema. Não tem problema. Se quiser, tem uma água ali. Eu já vou chegar nela. Eu mesmo posso ir buscar. Me recuperei. Valores. Ele tem 28 anos e os valores especulados são bastante altos. Vale o investimento, na sua opinião? Pela questão técnica, vale. Não é uma garantia. O Roger Guedes é um jogador, como quase todos os outros, que precisa de um determinado ambiente, que vai sempre deixar muito claro como prefere jogar. Muita gente vai enxergar isso como excesso de individualismo, que não pensa assim, não pensa assado, mas ele tem essa personalidade, quem o contrata sabe que as coisas com ele funcionam desse jeito. Quando está em campo, atuando da maneira que prefere, da maneira que gosta, é muito provável que ele retribua tecnicamente com gols decisivos e atuações de desequilíbrio. O tal momento sem a bola do Roger Guedes é um pouco complicado, ele também não tem muito essa vontade de perseguir adversários, prefere mais ocupar os espaços, mas isso, é claro, vai da relação do treinador com ele e daquilo que é oferecido a ele, para ele poder também oferecer o que pode fazer. É isso aí,
você que assistiu esse vídeo até o final, agradeço muito por você ter assistido, espero que você tenha gostado. Se você ficou até o final, significa que você gostou do conteúdo. Então, peço você que me ajude a crescer aqui no YouTube. Clica no botãozinho aqui embaixo, inscreva, acione o sininho de notificação, participe. Você também pode ser membro desse canal por apenas 99 centavos. 99 centavos hoje não compra um pão, mas ajuda demais a gente aqui no canal, tá beleza? Então, antes de mais nada, quero pedir você mais uma vez, se inscreva, deixa seu joinha, compartilhe, comente, mande para os seus amigos, tá beleza? E é isso aí, fique todos com Deus e muito obrigado.